Afinal, quem são os 144 mil selados de Israel, segundo o Apocalipse? E esse número é um número literal ou simbólico? Evidentemente que esse assunto é muito amplo, muito polêmico, há diversas interpretações a respeito, e nós não temos tempo aqui nesse espaço para falar sobre as diversas interpretações, os detalhes, mas o que vamos fazer agora é mostrar uma visão geral sobre esse assunto, fazer algumas considerações para que você possa refletir. O Apocalipse trata desse assunto dos 144 mil no capítulo 7 e no capítulo 14, mas vamos focar apenas no capítulo 7 aqui. Apocalipse 7 apresenta a teologia do remanescente, que é a ideia de separar o Israel espiritual do não espiritual. No caso em Apocalipse 7, não se refere mais ao Israel étnico, mas sim ao Israel espiritual. Esse é um primeiro ponto. Portanto, se Israel aqui é espiritual, é o simbólico, logo, as tribos que aparecem aqui também devem ser simbólicas. Portanto, aqui se refere ao Israel espiritual de Deus, que é composto por pessoas de todas as nações. Outra consideração é que esse capítulo 7 apresenta diversos símbolos. Por exemplo, a lista das 12 tribos que aparece aí não é a lista natural que aparece em Gênesis. É uma lista diferente. Na verdade, essa lista que aparece no capítulo 7 é uma lista escatológica. Na verdade, ela é única em toda a Bíblia e, obviamente, simbólica. Por exemplo, a tribo de Dan, que faz parte da lista natural, não aparece nessa lista escatológica. E por quê? Porque Dan, nesse contexto, representa a idolatria e, por isso, é omitida dessa lista. Agora vamos ao número 144 mil. Por que é esse número? Nós temos 12, que é uma referência às 12 tribos de Israel, vezes 12, que é uma referência aos 12 apóstolos de Cristo, que dá 144, vezes 1000. E 1000 é uma referência básica de destacamento militar. E aí nós temos o número 144 mil. E de fato aqui nós temos um conflito final e nós temos os soldados de Cristo fiéis defendendo a verdade, defendendo sua fidelidade a Deus dentro desse conflito final. Dessa forma, as 12 tribos do Apocalipse representam finalidade cósmica, já que o número 12 também é símbolo de cumprimento, de conclusão das promessas referentes ao concerto com a casa de Davi, as promessas referentes ao novo céu e nova terra. Então, aqui é um símbolo de cumprimento, de conclusão ou finalidade. Agora, como podemos identificar a identidade dos 144 mil? No Apocalipse existe um certo padrão que nos ajuda a entender um detalhe interessante. Por exemplo, no capítulo 1, João primeiro ouve uma forte voz como de trombeta. Em seguida, ele vê o Cristo glorificado. Quando você vai no capítulo 5, João ouve um dos anciãos falando sobre o leão da tribo de Judá. Em seguida, ele vê um cordeiro como tendo sido morto desde a fundação do mundo. Percebe que existe um padrão daquilo que João ouve e daquilo que ele vê. Ou seja, ouvir e ver é uma conexão autoexplicativa. O que o profeta vê parece ser um esclarecimento adicional ao que ele ouviu. Nesse conceito, vamos ao capítulo 7. No versículo 4, João ouve o número dos selados, que é 144 mil. Em seguida, no versículo 9, ele vê uma multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, etc. Então, seja, usando esse padrão, nós entendemos que a grande multidão incontável é a explicação divina dos 144 mil. Se for dessa forma, então o número 144 mil é obviamente simbólico, sendo que esse grupo 144 mil é composto por uma multidão que ninguém pode numerar. Se considerarmos todas as características apresentadas no Apocalipse sobre esse assunto, o que infelizmente não é possível fazer nesse vídeo, nós podemos chegar à seguinte conclusão, que os 144 mil devem ser vistos de forma simbólica, como representativo do Israel universal e espiritual de Deus na crise final da história da Terra. O número não denota a limitação numérica daqueles que são selados, mas a plenitude final da Igreja remanescente de Deus, composta por uma multidão incontável de cristãos vitoriosos de todas as nações. Os 144 mil não são os salvos de todos os tempos, eles são os salvos do tempo final, aqueles que vão passar pela grande tribulação, que ainda está para acontecer.
são aqueles que vão estar vivos quando Jesus voltar, que não vão passar pela morte. Esses representam os 144 mil. Portanto, são esses que fazem parte dos 144 mil, aqueles que não vão passar pela morte, que vão estar vivos quando Jesus voltar, que vão enfrentar a grande tribulação, que será uma tribulação jamais vista, que será a última do final da história, e são aqueles que não vão abraçar a apostasia final em torno da adoração da besta e aceitação da sua marca, são aqueles que vão rejeitar todo esse sistema e vão receber o selo de Deus em suas frontes.